Olá, amigos do nosso estudo da mediunidade. Tudo bem com vocês? Desejo que sim. Hoje daremos continuidade ao estudo da obra Nos Bastidores da Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda. Daremos prosseguimento com o capítulo 10º, que trata de programação redentora. Nós vimos no capítulo anterior que foi feito um grande encontro entre o Dr. Theophrastus e Henriette Marie, que é o seu amor na vida passada. E aí nós veremos aqui uma continuidade daquele capítulo, ao qual chamo-vos a atenção desde já de que este capítulo também é bem extenso. E assim, vocês devem realmente lê-lo por completo, porque aqui trataremos somente os primeiros trechos, tá? Vamos dar início, trazendo as principais partes, né, desse capítulo, em que Manuel Filomeno de Miranda, né, vem esclarecer que eles se mantinham em tarefas habituais de contato com os benfeitores desencarnados, naquelas sessões especiais mediúnicas, né, lembrando que Manuel Filomeno de Miranda, a esta época, ele era encarnado, e fazia, né, parte dos trabalhos mediúnicos da casa espírita ao qual ele frequentava. Dessa forma, inteiramos-nos dos detalhes da operação fraterna junto ao Dr. Theophrastus e Henriette Marie, que foi trazido, né, todos os esclarecimentos e informações por Saturnino e Ambrósio, que eram os benfeitores espirituais, que vieram, né, relembrá-los aos encarnados que ali participavam da sessão, sobre o que tinha ocorrido, né, que está no capítulo anterior. E aí foi como eles puderam saber melhor desses fatos precedentes. Obviamente, ao retornarmos ao corpo somático, já que eles participaram em desdobramento espiritual durante o sono físico, então as lembranças daquelas realizações, elas desapareciam quase completamente. Então eles ficavam com algumas impressões, né? Impressões de sonhos que se manifestavam, ora como pesadelos dolorosos, ora como estados de comunhão elevada com esferas superiores da vida. E nesse particular, os instrutores se encarregavam de ativar ou frenar os centros encarregados das lembranças, de modo a que a nossa jornada humana transcorresse com a normalidade possível, sem problemas que nos perturbassem as atividades de servidores da comunidade dos homens. Este trecho ele é bem interessante, o esclarecimento de que a própria espiritualidade, ela se encarrega de permitir que nós tragamos impressões ao nosso estado de vigília, né, após acordarmos, ou que a gente tenha essas impressões muito vagas, para que isso não venha atrapalhar o nosso dia a dia, as nossas atividades, já que nós temos as nossas preocupações habituais, né, a nossa vida, o nosso trabalho, os nossos afazeres, então de forma que essas outras atividades não venham a nos perturbar. E aí ele traz esse esclarecimento que eu acho bem interessante, né, nós levarmos como um conhecimento para nós. A recordação detalhada situar-nos-ia entre os dois mundos, ensejando-nos um desapercebimento das realidades do lado físico, propiciando-nos um desvio da atenção, que se voltaria para as experiências e realidades da esfera espiritual. Então, a gente pode trazer, sim, algumas lembranças que venham como um aprendizado para que nós utilizemos, né, na nossa vida, no decorrer das nossas atividades, até mesmo como um processo de reforma íntima para nós, mas não de forma total para que venha nos atrapalhar, né, nessas nossas atividades usuais. E aí, desde que foi iniciado o processo desobsessivo de Mariana, nós recebemos advertência no sentido de manter as ligações psíquicas com a espiritualidade superior, de forma, né, que eles se mantivessem sempre em vigilância, sempre em oração, para que possam ser servidores realmente úteis
para todo esse processo, né, que vem ocorrendo com a família de Mariana. Então, esse conjunto, né, de pessoas, de encarnados que vinham fazer parte dessas atividades de desobsessão da família de Mariana, eles receberam essas responsabilidades por mérito. Então, a espiritualidade identificou que, como eram pessoas que realmente estavam se esforçando por se melhorarem, eles tinham comunhão de pensamentos, era um grupo que estudava, que tinha vinculação realmente salutar, saudável. Então, era possível que a espiritualidade superior os incumbisse dessa tarefa, que não era fácil, já que envolvia, né, tantos espíritos e espíritos de zonas inferiores, mas que com esforço, né, com abnegação, com caridade, é possível sim se realizar. Isto serve como um grande exemplo para todos nós, para que nós possamos também fazer parte, né, de quem sabe ter o mérito de realizar um trabalho como esse. Ao primeiro ensejo, após a entrevista com o ex-mago de Rouen, o benfeitor Saturnino elucidou pela psicofonia do médium Moraes, então aqui durante a reunião mediúnica, que nós voltaríamos a encontrar-nos depois de concluídos o trabalho da noite, quando o irmão Glaucus conduziria o terrível obsessor, agora que estava em fase de meditação, a uma entrevista naquela casa, num encontro que estava destinado a definir os rumos futuros da sua vida. Concitava-nos ao exercício e mentalização da piedade fraternal, manifestação essencial para a caridade legítima, de que nos deveríamos revestir para cooperar ativamente. Então, não é momento de estar julgando, não é momento de ter medo, de estar apreensivo, mas sim de se manter fortalecidos na fé, na confiança, nesses espíritos abnegados da espiritualidade superior, para que possam realmente, esses servidores encarnados, ser cooperadores ativos de todas essas atividades. Em retornando ao lar, a expectativa do reencontro me inquietava, dificultando-me o necessário repouso. Orando, no entanto, e sentindo a presença dos irmãos maiores do mundo espiritual, recompusemos a paisagem mental e brando torpor nos invadiu, facilitando às entidades vigilantes o nosso desdobramento e consequente condução à sede da nossa casa de oração e amor. Então, aqui, já pelo sono físico, Manuel Filomeno de Miranda foi novamente conduzido até a casa espírita para que pudesse participar da entrevista que seria realizada junto ao Dr. Theophrastus, ali, né, na zona já da Terra, propriamente dita, na zona física da Terra. Quando ali chegamos, já se encontravam os demais membros participantes das tarefas socorristas. Então, Saturnino, né, realizou aquela oração, falando, né, sobre a abnegação que deveria ter, né, para essas atividades. Todos ficaram muito emocionados e ele se voltou para o irmão Petitinga, solicitando: leia, meu irmão, o livro da vida. Então, trouxeram uma passagem do Novo Testamento falando sobre aquela questão do obsidiado, né? Que por que os apóstolos do Cristo não tinham conseguido retirar, né, daquele menino aquele espírito maledicente a que obsidiava aquela criança. E aí que, né, Jesus lhe responde: esta espécie só pode sair à força da oração. E muitas vezes, como precisa de atendimento também esse espírito, muitas vezes um tratamento de choque, né? Em que tem que ser uma força magnética muito forte e ao mesmo tempo de muito amor para que ele possa se afastar e ser conduzido para o atendimento. Então, vou deixar para que vocês leiam. Todo mundo entrou em silêncio
E aí vai começar o trabalho, né, de atendimento a Teofrastos. Então, o irmão Glaucus, tomando a palavra, falou sucintamente que vão dar prosseguimento aos exames do problema que atingem Henriette Marie, o seu perseguidor, aquele sacerdote, né, que quis abusar dela. Ela acabou o assassinando e depois cometeu suicídio. Vejam o capítulo anterior. Então, não ignoramos que o irmão Teofrastos foi defrontado por surpresa dolorosa com o resultado da má aplicação do tempo, em que passou a experimentar desde então as consequências das atitudes espontaneamente tomadas. Então, o doutor Teofrastos já estava sendo atendido pela espiritualidade e começando a concatenar as ideias de tudo aquilo que ele tinha realizado, né? Então, começou, quer queira, quer não, um exame de consciência. E aí, ele mesmo, né, vai responder aqui, dizer, mas no momento, não poderei aquecer com qualquer compromisso que objetive me afastar dos muros do meu campo de ação. Eu estou vinculado a uma poderosa organização e, embora em posição de comando, aliás, eu sou também comandado. Então, ele se sentia totalmente vinculado e preso àquela organização, porque ele não só se via como líder, mas também como liderado, já que tantas mentes ali se encontravam, né, umas totalmente vinculadas hipnoticamente às outras, nesses processos de vingança. E o irmão continua dizendo, insistimos em elucidar que chefe somente um há, que é Jesus. E aí vem falando, né, sobre a liderança de Jesus, que ele constrange não pelo poder, mas pelo amor, né, pela abnegação. Ele constrange pelo amor. E ele diz, somos, porém, Dr. Teofrastos dizendo, 12 mentes dominadoras, que nos encontramos submetidos a uma equipe de 10 magistrados, que habitam regiões infernais, onde os mínimos desvios da justiça recebem longas punições. Constituímos o grupo dos 12. Então, aqui eles vão dizer que constroem cidades de flagelações, que eles são ligados por processos mentais especializados e que frequentemente eles são convidados a prestar contas de tudo aquilo que eles realizam, das suas atividades. Além disso, as minhas próprias razões me impedem tudo abandonar para deixar-me arrastar por sentimentalismos mórbidos, renegando a felicidade em que me comprazam, sem conhecer evidentemente o que se espera de mim. Tudo me é muito fácil. Basta-me arrancar Henriette Marie da masmorra carnal e retê-la comigo. Então ele acreditou que se ele desse continuidade ao seu plano de desencarnar Henriette Marie, ele ia tê-la junto dele. Só que ele estava totalmente enganado, porque ele não ia reencontrá-la dessa forma. E aí, irmão Glaucus diz, ouvida o amigo, que desencarnada a nossa irmã, por constrição obsessiva, ela escapará das vossas mãos, por ter sido apressada a sua partida. Sem que se possa responsabilizá-la por isso, ignorais exatamente a lei dos fluidos e os processos de sintonia, esquecei-vos de que toda vítima libra acima dos seus algozes. Além disso, consideremos que não podemos desprezar a opção do Senhor, isolá-la da vossa interferência por processos que nos escapam à sagacidade, mas que pertencem à sabedoria. Então, se ele acreditava que ia tê-la junto dele, ele estava puramente enganado. E ele disse sim, não ignoram. Ou seja, ele sabia, no fundo, que o poder, né, da sabedoria suprema de Jesus e da lei de causa e efeito seria muito maior do que aquele poder que ele acreditava ter, mesmo estando junto com 10 magistrados, junto aos 12, enfim. Amo-a e sempre amei. Na impossibilidade de possuí-la, como privar-me do seu amor? E ele deixando-vos possuir. Ou seja, dizendo o amor é concessão que se manifesta com 1000 faces. Não podendo ser-lhe o esposo,
conseguireis ser o amado no seio materno, na condição de filho da alma e do coração. Olha aqui, gente, aqui é uma parte importantíssima desse capítulo, é a chave de tudo, em que nós falamos, né, de que como o amor pode ser recuperado, sublimado, como podem ocorrer tantas reparações através não somente do matrimônio, mas aqui é uma transformação desse amor em que poderá se fazer uma nova programação, uma nova jornada para a evolução espiritual de todos os envolvidos a partir da maternidade. Então, já que Henriette Marie não poderia desencarnar agora, por que não adiantar um pouco o processo de reparação através da reencarnação de Teofrastos pelo seu seio materno? Então, aqui ele está lhe dando uma nova proposta, o irmão Glaucus está lhe concedendo a proposta de reparação através de uma nova programação reencarnatória. Fruir-lhe-eis a ternura das mãos e sugareis o leite vital do seu seio. Estareis no calor da sua devoção e os vossos olhos se demorarão mergulhados na luminosidade dos olhos que amam. Permutareis a grande noite da soledade pelo demorado meio-dia da convivência. Transfundireis todo o sentimento de amargura em expressão de dependência e fé. Derramareis o vaso do ódio, que se converterá em adubo de produção, no solo da compreensão e da afetividade. Por década de distância, um tempo sem fim de presença de morredora constância. Olhe só, gente, como essas programações, elas têm sempre as melhores das intenções. A questão é que esses espíritos, tantas vezes arraigados e cristalizados nos seus sentimentos de ódio, de amargura e de vingança, muitas vezes acabam caindo novamente, né? Então, aqui a intenção é a das melhores. E aí, quando nos é, né, mostrado todo esse cenário que pode ser, né, feito, que pode ser realizado, a gente fica tão animado e a gente diz, ah, sim, eu quero, vamos lá, eu vou cumprir com minha tarefa, com minha missão, a gente vai conseguir sublimar esse amor, vai superar todos os obstáculos, e aí, né, com a nuvem do esquecimento, ao qual a gente é colocado a toda prova, novamente, muitas vezes nós caímos novamente nos erros. E aqui está mostrando como há, sim, todo um planejamento, toda uma programação. E aqui ele pergunta sobre a lepra dela, né? E a espiritualidade, e explica para ele que a lepra dela é assintomática, porque na verdade não é uma lepra física. O que ela está é sofrendo influência magnética do obsessor, do perseguidor, que inclusive é esclarecido, Dr. Teofrastos, de que esse perseguidor foi instruído por ele, e aí é que ele cai ainda mais na realidade, né, de como o seu trabalho é maléfico, né, até mesmo para ele, porque ele não sabia que ele que tinha orientado o perseguidor a vingar-se, né, de Henriette, e aí ele até diz aqui, né, estamos aliás informados de que tal plano fora trabalhado pelo próprio amigo Teofrastos, que atendera a consulta que lhe formulara o algoz de Henriette, em espetáculo no anfiteatro, após ouvi-lo em ocasião passada anos atrás. Ele, que? Então serei eu o sabujo que ofereceu ao caçador a pista de destruição da vítima? E ele disse, sim, meu amigo. Ou seja, vós julgais segundo a carne, e eu a ninguém julgo, disse Jesus, né? E aí ele diz, como eu realmente, né, realizei toda essa trama que está atingindo a mim mesmo hoje. E aí, quando é esclarecido que tudo que Henriette Marie está sofrendo com a pretensa lepra, que não é um processo obsessivo muito severo, em que
se fez acreditar que ela sofria da doença, ela ia se curar e aí poderia ser feita essa programação dela conhecer uma pessoa ao qual ela ia adquirir matrimônio, enfim, e traria Dr. Teofrastos como seu filho, né, através da maternidade. E ele pergunta, né, sobre os seus débitos, o que é que ia ocorrer com ele, e ele esclarece, né, o irmão Glaucus, de que os débitos vão ocorrendo, né, as suas reparações através das provas da vida, e que tudo vai surgindo, mas que o amor tudo supera. E aí ele fala, né, que, mas eu estou numa casa espírita, como é que pode eu, que tanto ajudei a perseguir as casas espíritas, no sentido de levar os seus trabalhadores a processos obsessivos, a processos de sedução, de ambição, de afastamento da tarefa. E aqui ele traz todo, né, os informes de como ele realizou, inclusive, trabalhos de perseguição às casas espíritas. Eu vou deixar para que vocês leiam. E aí ele diz, né, de que como tudo isso é inútil, o irmão Glaucus, né, esclarece como tudo isso é inútil, já que o amor, a abnegação, tudo acaba superando. E aí ele fala sobre como ele vai agir junto a Jesus se ele é contra ele, né? Ele diz, mas como você ficar sempre contra ele se é um caminho sem volta estar junto a ele? Você vai sofrer muito mais. E aí ele diz, eu o temo porque creio, e crendo sofro. Em todo pelejar, mesmo odiando, eu nunca o bani da minha mente. Porque ele sabe, né? E o irmão Glaucus diz, nem poderias fazê-lo, porque o ódio é o amor que enlouqueceu. E ele fala, nos primeiros dias do século, foi convocado a abandonar a França para ir, né, vir operar junto às casas espíritas, contra, né, as casas espíritas. E aí é trazido, né, toda essa programação, ao qual Henriette é trazida pelo irmão Saturnino para ela estar junto a ele e os dois programarem a sua reencarnação. E aí ela circunvagou o olhar, né, e até que ela viu ele, e ela, nossa, ele, quanto eu esperei por este momento, e ela, também eu, ela em lágrimas, e ele, me perdoe, e ela, como perdoar-te? Nosso amor já sofreu tanto, eu esperei tanto por esse momento, não me abandones mais. E ele, perdoa-me, por mais que te buscasse, nunca pude te reencontrar. Não nos separaremos nunca mais. Eu renunciarei a tudo para experimentar a ternura das tuas mãos e a meiguice dos teus olhos. Ouve, Henriette, o que eu tenho a te falar. Escuta com atenção. E aí ele entra num choro convulsivo e desesperado, porque ele já está aceitando essa programação, só que ela precisa aceitar também. E aí foi dada, né, toda a proposta de eles virem para essa nova jornada, né, essa nova programação, só que é feita uma proposta, ela aceita, né, a vontade de Deus de trazê-lo no berço do seio materno. E aí, só que eles esclarecem que tu, porém, filha, deverás oferecer o ensejo a outro ser que ama e padece, esperando compreensão e piedade. Trata-se de Jean Villemain, o infeliz sacerdote que no pretérito desencadeou todas estas aflições. Olha aí a situação difícil, né? E aí é que nós podemos compreender como podem existir tanto ódio, muitas vezes, dentro do seio familiar, né? Entre mãe e filho, entre irmãos, porque aqui eles viriam reencarnar o sacerdote e Dr. Teofrastos como irmãos. E aí a ele eu me recuso a ajudar. Então ela disse, Dr. Teofrastos, que é aquele que eu amo, eu vou receber com muito carinho, muito amor, muita boa vontade. Agora, ele que eu odeio do fundo do meu coração, eu me recuso a ajudar. Odeio com todas as forças. Como é que eu lhe poderia ser mãe?
E aí o benfeitor diz: o ódio, filha, somente desaparece na pira do sacrifício do amor. É certo que ele te fez sofrer em demasia. No entanto, a tua felicidade, que agora tem início, é de certo modo facultada, porque ele te libera dos vínculos da rebeldia com os quais se ata a ti. Afastado para tratamento, sentirás o benefício da saúde e da paz em retorno. Negar-lhe-ás a sublime oferta do recomeço, que a ti a misericórdia divina, por sua vez, está concedendo. O teu seio, transformado em santuário maternal, receberá o amigo e o adversário, e os terás como filhos diletos na forja do lar, sofrendo e amando, ajudando-as reciprocamente, para que transformem os floretes do duelo em arados do amanho ao solo da esperança, em cujos sulcos sejam depositadas as sementes da paz. Então, aqui está mostrando para ela que ela está tendo a oportunidade, né, de reparação junto aos dois. Então, ela não vai ter, ela não tem o mérito de somente receber aquele que ela ama. Ela também terá, né, que se reparar junto àquele ao qual ela assassinou. Então, virão os dois. E aí, né, que será posta toda a prova, essa boa vontade, né, para essa evolução espiritual de todos. E aí, meus irmãos, ela foi levada depois de volta, né, ela acabou aceitando, porque viu que estava sendo concedida a misericórdia divina dela estar junto àquele que ela amava. Então, já que ela podia ficar junto àquele que ela amava, ela ia aceitar receber o outro também. E aí ela foi conduzida depois, né, de volta ao lazareto, onde ela se encontrava, né, e para que possa ser dado continuidade ao todo o planejamento. Depois de mais alguns estudos sobre a nova condição do irmão Teofrastos, este aproximou-se da porta e despediu os dois guardas, ficando combinado que ele se demoraria naquela casa, sob os auspícios dos instrutores, até o momento em que seria encaminhado a uma colônia preparatória para a reencarnação futura, mesmo porque outros trâmites no processo da desobsessão de Mariana requereriam sua presença. Então, os trabalhos foram encerrados, todos os encarnados foram reconduzidos ao lar, e aí Dr. Teofrastos ficou naquela casa espírita para continuar o seu tratamento e planejamento reencarnatório. Bom, meus irmãos, aqui foi um pequeno resumo, né, daquilo que vem a ser esse capítulo, muito esclarecedor, e espero que vocês estejam gostando de acompanhar a obra que estamos estudando, e me coloco, como sempre, à disposição para dúvidas, para sugestões e para comentários. Se você gostou, deixe o seu like, e até a próxima. Um forte abraço, tchau, tchau!